Então vamos na sequência agora falar de outro assunto também que hoje está repercutindo muito, que é o aniversário de 70 anos das novelas no Brasil, né? Eu ouvi hoje o Splash VTV também falando sobre esse assunto, numa época em que a gente ouve muito o streaming já se referia a seus produtos seriados mais longos como novelas, numa evolução de várias décadas já, né, da televisão, tanto da TV Tupi, que começou lá em 21 de dezembro de 21 de dezembro de 51, né, com a sua primeira novela, que foi Sua Vida Me Pertence, uma novela com dois capítulos semanais, novela ao vivo, né, tudo isso, e com esse caminho da dramaturgia, né, eu acho que isso que é o mais mágico de pensar em 70 anos de dramaturgia no Brasil, porque a gente tem 70 anos de histórias sendo contadas de geração para geração, né? Remakes que vão fazendo sucesso de novo quando você assiste outra vez, novelas de outros países. O Brasil é um país muito noveleiro, assim, tanto para as próprias produções como o SBT, que por muito tempo teve grandes audiências com tramas importadas da Televisa, né? Então, tudo isso acho que faz parte da dramaturgia no Brasil. Claro que esses 70 anos que se comemoram nesse momento são 70 anos da novela brasileira, né? Então, a gente tem aí grandes marcos de Glória Magadã, que fazia, de toda forma, tinha textos adaptados de textos latinos de uma forma geral, e depois aquela quebra da Janete Claire na Globo, por exemplo, também é um dos grandes exemplos. Beto Rockefeller, que também tira um pouco desse peso do texto latino muito carregado do dramalhão e coloca um protagonista mais brasileiro, com o saudoso Luiz Gustavo à frente desse personagem, que consegue colocar uma brasilidade no conceito de novela, né? Então a TV Tupi consegue fazer isso ali com Beto Rockefeller, depois vão evoluindo as novelas e a Globo transforma isso num produto de exportação já nos anos 60, 70, né, com Escravizaura e tantas outras produções que a gente tem que elencar aqui da história da TV brasileira. A maioria delas, nesses últimos, talvez, 50 anos, 60 anos, é da Globo. A Globo conseguiu criar uma expertise de dramaturgia que é algo louvável, impressionante, mundo afora é reconhecido esse talento da Globo fazendo esse tipo de trabalho. E, de uma forma geral, tem alguns pontos fora da curva que a gente tem que destacar, como é o caso de Pantanal, né, na Manchete, uma novela que era para ter sido da Globo, mas foi para a Manchete, foi executada com louvor, reergueu a Manchete, a novela, e fez com que o Benedito voltasse a peso de ouro de volta para a Globo para escrever Renascer, que foi uma novela das 9 de muito sucesso também por lá. Temos também grandes nomes como a Janete Claire, que eu já mencionei, Roque Santeiro nos anos 80, Tieta, que é uma novela que eu adoro assistir do primeiro ao último capítulo. Olha, eu não sou a pessoa que assiste geralmente todos os capítulos de uma novela, mas Tieta realmente foi uma novela que eu assisti do início ao fim e gosto demais mesmo. Os personagens ficam na cabeça. Realmente a novela ela acompanha a sociedade brasileira há muito tempo, né? Há muito, muito tempo. Então, aí quando você pensa que o formato vai cair no esquecimento, vai cair no desuso, acontece uma Avenida Brasil, acontece A Viagem, por exemplo, acontece Por Amor, enfim, tantas outras, tantos sucessos que acabam acontecendo de tempos em tempos que a gente não acredita que conseguem fazer essa conexão novamente com o público, né? Ali em 2012, 2013 já se falava, né, com a chegada mais forte da internet, que as novelas estavam dando uma caída no seu número total de pessoas assistindo, mas isso foi migrando para o streaming. Aí aparece uma novela que acaba dando uma audiência completamente inesperada. Então acho que ainda a gente sabe muito pouco do poder que a novela tem de reerguer uma emissora, de reerguer um horário, captar a audiência, né? Até porque a novela ela tem no Brasil uma função que é muito interessante, que é as pessoas comentando ao mesmo tempo no Twitter. Então isso é algo que impressiona, né? E hoje a Globo vai exibir um especial chamado 70 anos essa noite e que vai resgatar os 70 anos da telenovela. A gente espera, né? Os colunistas de TV têm dito isso muitas vezes, e eu também espero que seja assim, que a Globo fale sobre essas novelas que foram sucesso em outras emissoras, né? Porque são 70 anos da dramaturgia e não 70 anos da dramaturgia da Globo. Então a gente espera ver isso, vamos ver se vai aparecer por lá.
lá. O Carlos Simão comenta sobre as novelas. A Globo faz um trabalho incrível de novelas desde sempre, mas todas as emissoras que se aventuraram nesse caminho tiveram pelo menos um êxito inesquecível. Manchete, Bandeirantes, SBT, Record, sem dúvida. Da Manchete, Pantanal, com certeza. Chica da Silva também fez sucesso. Ana Raiz é Trovão teve uma repercussão considerável. Na Band, Os Imigrantes, por exemplo. Floribela, que é outro grande clássico, mas aí infantil, né? O SBT com as novelas infantis, com aquele remake de Éramos Seis também, que foi espetacular. A Record com Os 10 Mandamentos, que é um case mais recente, né, de 2015, conseguindo vencer o Jornal Nacional quase todo dia. Gênesis também foi uma novela que conseguiu fazer isso, esse nicho bíblico tem funcionado muito bem para a Record. E o Carlos Simão fala fora novelas da Tupi e da Excelsior quando elas reinavam, né? Sim, que eram emissoras que realmente tinham um espaço muito grande, né? E que começaram esse caminho aí da dramaturgia no Brasil e que merecem muito esse crédito.